Boa noite. Boa noite. Vamos começar. Boa noite. Vamos começar mais uma aula, né, sobre o código de ética. Sobre o código de ética da nossa. Sobre ética em serviço social, que é a nossa disciplina, tá certo? Hoje, 18/8/2020. Vamos lá, vamos continuar aquele slide, tá? Vale lembrar que o slide está, no material complementar, tá certo? E nós vamos ver os códigos de ética. Nós estamos primeiro contextualizando, né, de onde vem a ética, de onde vem os valores, de onde vem a moral, para depois a gente contextualizar a nossa profissão. E aí sim a gente vai entrar nos códigos de ética. Vale lembrar que nós estamos aqui, nós não vamos nos deter nos nossos códigos de éticas anterior, tá? Porque a gente só precisa saber, eu vou falar para vocês exatamente o que a gente precisa saber de cada código, mas o que mais importa realmente é o código de ética que está em vigor, que nós vamos ler e nós vamos discutir artigo a artigo no nosso código de ética. Vale lembrar também que eu já coloquei no material complementar o código de ética para que vocês imprimam, lembra? Quero que vocês imprimam e tenham ele em mãos. A gente consegue, tem na biblioteca, não sei se a biblioteca está aberta, mas eu creio que está. Lá tem o código de ética comentado também, que tem o artigo e embaixo o comentário. Então, bora? Nossa aula de hoje. Vamos lá. Aqui, o debate sobre ética e serviço social só ganha sentido ao se inserir a historicidade da profissão no contexto brasileiro, onde as concepções éticas se referenciam às visões do homem, mundo e sociedade. Serviram de parâmetros para balizar as relações entre profissão e a sociedade. Certo? A ética, ela vem justamente para isso, né? Para balizar essa visão, homem, mundo e sociedade. Somente trilhando, aqui tem uma imagem aqui à direita, uma mão, né, como se estivesse sangrando, e os trabalhadores lutando. O serviço social se faz de luta. Vale lembrar, gente, quando eu falo em luta, quando eu falo em política pública, quando eu falo em direito, sempre associe a concessão. Tá? O Estado, ele concede o direito, mas ele não está dando. O Estado nunca deu e nunca vai nos dar nada com relação a direito. Ele concede. Então, na verdade, muitas pessoas morreram, muitas pessoas lutaram para que a gente usufruísse dos direitos que nós temos hoje, até como os futuros profissionais, né? Tá certo? Somente trilhando o processo constitutivo do serviço social na complexa e contraditória trama de relações com diferentes autores que disputavam a hegemonia de projetos societários distintos, é possível compreender a articulação entre valores e princípios que, traduzidos em um conjunto de princípios e normas morais, serviram de esteio às práticas e às posturas profissionais, assim como seus vínculos, identidade e legitimidade social. Então, quando se faz o código de ética, eu torno a nossa profissão legítima. A nossa profissão começa a ter valores e princípios. E nós trabalhamos em cima desses valores e princípios, tá certo? Aí eu vou fazer agora um contexto histórico, para que a gente entenda como chegou até o dia de hoje. Na década de 30, o serviço social surge no Brasil, atrelado ao lado de uma doutrina social da Igreja Católica, que vocês já estão careca de saber, que com as suas ações buscavam recuperar e defender seus interesses junto às classes subalternas e à família operária. Ameaçava pelas ideias comunistas e de outro, ao Estado e à ideologia dominante, como estratégia do capital no enfrentamento das insatisfações populares em face ao acirramento da questão social, expressa pelo conjunto de contradições capitalistas em sua fase monopolista que exigiram naquele momento o controle da classe trabalhadora e a legitimação dos setores dominantes
e do Estado. Em síntese, tinha por objetivo garantir a reprodução e a manutenção das relações sociais, que sustentavam o trabalho alienado e o posicionamento moralizador consonante com uma moral conservadora, contribuindo assim para a manutenção da nova ordem social e sua conformação política. Então, na verdade, na década de 30, o que está falando é nesse slide. Começou na década de 30, nós trabalhávamos junto, né, a Igreja Católica, e para defender, buscávamos recuperar, defender os interesses da classe subalterna e das famílias operárias ameaçadas pelas ideias comunistas. Então, nós trabalhávamos em prol do Estado e da burguesia, para que as famílias subalternas não entrassem no comunismo, tá? E o Estado, ele controlava a gente, controlava, e a igreja também, para como a gente deveria estar trabalhando, como a gente devia se posicionar perante o nosso usuário, perante o proletariado. Década de 40 e de 50. A profissionalização e a isso fala José Paulo Neto do livro Ditadura e Serviço Social, 2001 dele. A profissionalização e a institucionalização do serviço social se deu na particularidade da divisão social e técnica do trabalho para a implementação de políticas sociais alinhadas à lógica da expansão do capital. Então, o capital, a profissão e a institucionalização do serviço social, ela tem particularidades, né? Que é a divisão social técnica do nosso trabalho, que ela se dá através da implementação de políticas sociais. Quais são as políticas sociais? Políticas sociais de saúde, de educação, de assistência, de previdência. Isso tudo são políticas sociais que fazem a forma como a gente se profissionalizou e como a gente efetivou essas políticas sociais, tá bom? Vale lembrar que quando se fala em políticas sociais, nós também ajudamos a construir, porque aqui eu estou falando da Constituição Cidadã e alguns profissionais antecessores ajudaram a construir. Lembra, a Constituição Cidadã ela foi amplamente discutida pela sociedade e lá também tinha assistente social discutindo em favor dos nossos direitos para hoje a gente ter essas políticas sociais que estão em vigor. As concepções éticos-morais, as concepções ético-morais imutáveis, abstratas e metafísicas vinculadas a valores tidos como universais acima dos interesses das classes. A compreensão das interfaces homem, sociedade e Estado, respaldadas pelo humanismo cristão e o neotomismo, que também fala da religião, como centralidade da dignidade bem comum à pessoa humana, conferiu uma perspectiva à história acrítica, que fundamentou e estabeleceu as normas e referências para a formação do exercício profissional. Na década de 30, como eu falei, e ainda nessa década de 1940 e 1950, nós ainda bebíamos a fonte da Igreja Católica. Qual era a fonte da Igreja Católica? Era a Bíblia, era Deus, era o bem comum, era a dignidade, era a pessoa humana. Nós não éramos profissionais críticos, nós éramos profissionais meramente executores. Hoje, nós temos que ser essencialmente profissionais críticos. O assistente social, que ele não é crítico, mas claro que eu não vou criticar só por criticar. Eu não gosto dela porque eu não gosto, não vou pôr com a cara dela porque ela usa esse blazer rosa, eu não gosto do rosa. Não, você tem que criticar, mas saber dar soluções. Isso é o nosso papel como assistente social. Se eu digo, eu não gostei dessa atividade que foi realizada com as crianças, proponha outra. Porque só criticar, só apontar não vai resolver, tá certo? Nós temos profissional crítico, é isso. É apontar a criticidade, é criticar. Claro que a gente não critica a pessoa, nunca vamos criticar a pessoa, e sim o projeto, e sim a atividade.
E iremos apontar soluções. Se a gente não apontar soluções, a gente fica caladinho, porque não é crítica, tá? A crítica ela tem que ser a famosa crítica construtiva, tá bom? A crítica construtiva é quando eu construo um novo olhar sobre aquela situação. O primeiro Código de Ética de Serviço Social, aprovado pela Associação Brasileira de Assistentes Sociais, no dia 29 de nove de 1947, então nessa década de 1940, nele os deveres a serem observados pelos assistentes sociais estavam circunscritos a cumprir o compromisso assumido, respeitando a lei de Deus e os direitos naturais do homem, inspirando-se sempre em todos os seus atos profissionais no bem comum, no dispositivo da lei, tendo em mente o juramento prestado diante do testemunho de Deus. Respeitar o beneficiário de serviço social, a dignidade da pessoa humana, inspirando-se na caridade cristã. E Yamamoto, no livro Relações Sociais, de 1948, página 41. Isso aí prova que a gente se baseava na Igreja Católica, né? Então a gente baseava na dignidade da pessoa humana, inspirada na caridade cristã, certo? Próximo. O Serviço Social Brasileiro de influência norte-americana estava marcado pelo tecnicismo, buscando respaldo da psicanálise e sociologia na base positivista e funcionalista. A ênfase estava nas ideias da integração, do ajustamento e da ajuda social. Volta para cá, vou ficar bem grandona para vocês entenderem, bem legal. Vamos lá. Quando eu falo em ajustamento, década de 40, década de 60, desde a década de 30, a gente falava em ajustamento, em engessar nosso usuário. Eu pego meu usuário, ele tá com problema lá, a mulher não pode separar porque o marido, porque ela é casada, mas ela apanha todo dia e tá todo dia roxa, toda semana ela tá roxa. Desculpa, eu chorei da minha filha. Eu pego essa usuária, tiro ela do contexto social que ela vive hoje e digo pra ela, você não pode separar porque Deus não quer divórcio. Ah, mas eu apanho todo dia, Thalita, assistente social, eu apanho todo dia. Ele me bate, ele me queima, eu fico com fome, ele tem outras mulheres. Não, mas você tem que se manter casada, porque a igreja diz que nós temos que viver casada. A gente casa e aí a gente tem que... Você tá faltando rezar. Bota seu joelho no chão, que aí seu marido vai mudar. Então eu tô culpabilizando uma mulher, que a culpa não é dela. Certo? Claro que a gente, como assistente social, nunca a gente vai estimular o divórcio. Não estou dizendo aqui que a gente vai estimular o divórcio, só estou dando um exemplo, tá? De que a gente não olhava o usuário. Eu não entendia o porquê que ela queria aquela decisão. Eu queria somente que ela não questionasse e não fosse contra a lei cristã, tá certo? É isso que eu estou querendo falar para vocês. Então, quando falo em ajustamento, eu quero ajustar nas leis cristãs. Tem uma lei, tem os valores da Igreja Católica. Vale lembrar que a gente fala de Igreja Católica porque é a igreja mais antiga do mundo, mas se fosse qualquer outra igreja, poderia ser do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá. Voltando lá pequenininho. No que tange a formação profissional, o reconhecimento de ensino se deu por meio da lei 1889 de 1953, regulamentada pelo decreto 5.311/54, que dispunha sobre os objetivos do ensino de serviço social, sua estrutura e as prerrogativas dos portadores de diplomas dos assistentes sociais e agentes sociais. Olha aí uma nova profissão que existia na época, era os agentes sociais. Não existia só os assistentes sociais, existia também os agentes sociais. Já a profissão de assistente social, ela só foi reconhecida no final da década de 50 por meio da Lei 3.252 de 57, regulamentada pelo Decreto 994 de 62, classificada como a natureza técnico-científica,
cujo exercício determinava a aplicação do processo específico do serviço social. Definiu ainda como competência exclusiva o planejamento, assessoria, direção, execução de serviços sociais,